Shalom, glória a Deus, aleluia. Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus, irmã Conceição, pastora Sônia Bispo, irmã Eliane, ou irmão Amilson, missionária Fátima, pastor Kleber, pastora Andréia, apóstolo Alexandre, missionário Ferninho, Raquel e Ângelo, irmã Daiane, sejam todos, Vanessinha, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmã Carmen, seja bem-vinda. Glória a Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, estamos neste lugar porque temos um propósito, que é te conhecer em intimidade, Senhor. Então, nos ajuda não apenas a ter conhecimento de ti, mas praticar aquilo que tu estás nos dizendo, Senhor. Tu és o nosso Rei e queremos ter comunhão contigo. Nos ajuda nesse dia, esclarece-nos, ó Rei da Glória, porque queremos mais de ti. Em nome de Jesus, que toda barreira que o adversário queira levantar entre o Senhor e o conhecimento que tu tens para nos dar, seja agora repreendida, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Oh, glória a Deus, irmã. Seja tranquila, então, já que está de folga hoje. Olha que beleza. Graças a Deus. Amém? Então, vamos lá. Estamos falando, irmã Marta, pastora, seja bem-vinda em nome de Jesus. Estamos falando de tempos e estações. Hoje é a virada do mês. Hoje nós temos aí às 6 horas, vamos entrar no mês de Nissan Abib, não é? E vamos falar um pouquinho hoje a respeito do mês, vamos falar a respeito desse ano, o que o Senhor tem para nós, quando Ele decide, irmãos, fazer marcações no tempo. Para que servem as marcações no tempo, não é? E porque o Senhor quer que nós entremos num novo período anual com as coisas já determinadas, pré-estabelecidas, para que a gente tenha avanço e não fique nos ciclos de repetições aí geracionais, ano após ano, com aquela cegueira espiritual, não é? Para praticarmos aquilo que os nossos pais fariam se eles estivessem na nossa pele. Mas, às vezes, por conta de não rompermos com os padrões de comportamento dos nossos pais, é como se nós estivéssemos na pele deles, repetindo comportamentos, atitudes, ações, atmosferas, não é? Casas, regências espirituais que não nos permitem avançar. Estamos debaixo de uma mesma manifestação. Então, meu pai foi abusado, o meu avô foi abusado, o meu bisavô foi abusado, o tataravô foi abusado, e assim de uma geração inteira. Ou meu pai, meu tataravô teve falência, o meu bisavô, o meu pai e agora eu vejo às vezes isso projetado já no meu filho. Então, nós precisamos entender que Deus não quer isso. E às vezes vemos ainda essa iniquidade ou essa marca geracional. Shalom, irmã Mara, seja bem-vinda. Essa marca geracional tomando proporções maiores. É só pegarmos ali Abraão que mente, Isaac que mente, Jacó que mente, não é? E aí ele entra ali em lugar de cativeiro e tratamento profundo, e aí depois vemos quase que todos os filhos de Jacó mentindo em torno de uma morte de um irmão, não é? Que, entre aspas, foi morto pelas feras, mas na verdade tinha sido vendido para os midianitas. Então precisamos entender, irmãos, que às vezes esse pecado, na sua iniquidade, não é? O que é iniquidade? É a maldade do pecado. É você não ter mais sensibilidade de quem está pecando. Então, o que acontece? Essa iniquidade, ela pode aumentar de volume, ela pode aumentar de intensidade. E foi o que aconteceu ali, na família de Abraão. Começa com Abraão e vai terminar lá nos 10, pelo menos, 10 filhos de Jacó, todos envolvidos na mentira. Então, e depois José também mente, não é? Para ali trazer os irmãos de volta. Ele usa um estratagema, né? Como diz a própria o tradutor ali da Bíblia, ele usa um estratagema, que é uma estratégia meio duvidosa, para poder trazer os seus irmãos ali e tirar a limpo aquilo que foi o passado dele. Então, precisamos entender que o Senhor quer quebrar esses ciclos de repetição. E essas marcações no tempo, elas são janelas de oportunidade. Na verdade, elas são os facilitadores de Deus para nos ajudar a avançar na nossa vida. Por que pregamos isso? Porque na nossa vida nós vemos essas janelas espirituais funcionando de uma maneira tremenda, sem perder a centralidade de Cristo nas nossas vidas.
Irmãos, temos aqui, junto com a irmã Sônia, não a Sônia Bispo, a irmã Daiane, nós estamos procurando fazer um material que seja bom para trabalharmos, para ajudar nas elucidações aí de conceitos, não é? E vemos o quanto é difícil produzirmos um material que não tire a centralidade de Cristo. E aqueles que, por exemplo, lá da cidade de Brodowski, quando fomos ali ministrar sobre Nova Era, como é terrível a mentalidade daquilo que se quer colocar, algo chamado mentalidade crística, é a mentalidade esotérica, é a mentalidade humanista, onde o homem é centro de tudo. E às vezes ali, né, nós duas ali, ela teve a ideia, me mandou material, tudo. Pensa uma coisa maravilhosa, irmãos. Só que conforme vamos vendo, se nós não dermos o comando certo, Cristo é tirado da mensagem. Né? Então, temos que colocar ali muito bem pontuado. Olha, coloque que Cristo é quem faz isso, isso e isso. Coloque que Cristo é quem é o causador disso, disso e disso, porque senão eles tiram. Não é? É como se tivessem sido mesmo programados para isso. Mas aí, pontuando, dando o comando certo, eles vão ajustando, não é, irmã Daiane? Vão ajustando a mensagem, mas ainda assim com muitos símbolos da nova era, muitos símbolos de esoterismo. Então, estamos tendo ali um cuidado para poder liberar essas mensagens que temos confiança e convicção, que serão de muitas elucidações para nós. Facilitarão demais, mas nós temos que prezar por isso, porque senão, às vezes, o material, ao invés de auxiliar, a pessoa vai ler aquilo e vai falar, eu posso, então, andar nos tempos e estações? E ali não tem a centralidade de Cristo, a instrumentalidade de Cristo, o que acontece? A pessoa vai caminhar dentro do humanismo. E não podemos cometer esse erro. Amém? Em nome de Jesus. Às vezes pode até falar, a apóstola é um pouco radical. Não, irmãos, eu não vou negociar a centralidade de Cristo. Não vou negociar. Porque eu tenho certeza que se nós tirarmos a centralidade de Cristo do material que colocarmos, a pessoa pode pegar qualquer caminho, como é oferecido pela nova era. Amém? Só colocando esse ponto aí para os irmãos entenderem qual é a nossa mentalidade. A sua mensagem, ela precisa ser cristocêntrica. Cristo é a solução. Se tirarmos isso, irmãos, de qualquer material, por mais didático e elucidativo que seja, ele perde a função. Amém? Em nome de Jesus. Agora vamos lá, irmão Alfredo, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, na expectativa aí, irmão. Glória a Deus, estamos aqui também na expectativa. Então, vamos lá. Aqui, irmãos, ontem, nós falamos a respeito da movimentação do dia. Na segunda-feira, falamos um pouco em geral do que é que Deus tem estabelecido para o homem. Deus tem Isso, exatamente, irmã Daiane, o zelo da tua casa me consome. Eu creio que temos que ser dessa maneira. Então, falamos na segunda-feira, um geral, uma abrangência de tempos e estações dentro da cultura do céu. Ontem falamos a respeito dos dias maus, e hoje nós queremos falar das estações, da virada do ano e os meses, para que amanhã é quinta, né? Amanhã e depois já comecemos a trazer um aspecto das tribos e o confronto das tribos, para na sexta-feira já falarmos um pouquinho das festas e na segunda-feira, juntamente com o apóstolo Alexandre, daquilo que ele vai estabelecer aí para nós, a respeito já da Páscoa em si. Eu creio que vai dar tempo, vai dar tudo certo, está tudo organizadinho. Vamos ver aí o que o Senhor nos ajuda a fazer. Não é porque ele é bom. Pastora Margarida, seja bem-vinda. Então, irmãos, vamos falar um pouquinho a respeito do que Deus tem para nós dentro do que seria a parte agora do mês, do ano e da estação. Então, quando Deus ele fala, eu quero que vocês mudem de ano, é de um tempo para outro, 300 e poucos dias vocês vão mudar, Shalom, querida. Desse tempo para um outro tempo, é por quê? Porque quando, irmãos, termina o nosso ciclo de ano, Deus quer que a gente tenha concluído uma obra, para que cada vez mais a gente mergulhe profundamente no descanso de Deus. Veja que quando Deus termina o ciclo de 6 dias, ele fala o quê? No sétimo, eu vou descansar. E por que ele ia descansar? Porque ele estava cansado ou porque ele terminou a obra? É porque ele terminou a obra. Ele começa a obra com um objetivo. Quando ele pega a terra sem forma e vazia, quando ele pega a terra como um caos, ele tem um objetivo. E dentro do objetivo dele, ele tem um plano de atuação.
E aí ele vai trabalhando dentro do plano de atuação que ele tem, ele vai seguindo a risca. Olha, no primeiro dia eu vou dizer haja luz e vai haver luz, e aí ele vai seguindo todo o seu plano para recriar aquilo que havia sido destruído, que estava em caos. E quando chega o sexto dia, ele termina dando uma declaração, porque ele havia acabado de nos criar como gerentes, agora gerais, daquilo que ele criou no mundo para nós e nos entrega esse mundo criado para nós. E ele fala, eis que tudo é muito bom. Então, verdadeiramente, quando ele fala, no sétimo dia eu vou descansar, é porque ele terminou a sua obra. A obra acabada. Quando nós entramos agora, Deus fala para nós, olha, eu quero que vocês marquem dias, meses, anos e as estações. Ele está falando para nós. Quando você terminar, seja o seu dia, seja o seu mês, seja a sua estação, seja o seu ano, eu quero que você tenha terminado e esteja cada vez mais em lugares de descanso. Para mim, irmãos, isso é de muito refrigério. Isso é de muita graça. Por quê? Porque Deus vai ensinar a trabalhar dentro daquilo que Ele planificou para nós. Quais são os planos de Deus? Em Romanos e em Efésios, fala a respeito de conhecer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Agora, se você e eu andamos sem conhecer qual é a vontade do Senhor, como vamos terminar a obra? Seja de um dia, de uma semana, de um mês ou de um ano? Como vamos descansar? Cristo, ele veio trazer a finalização de todas as obras. Só que olha que interessante, lá no livro de Efésios, ele fala, olha, vocês devem caminhar nas boas obras que eu preparei para vocês desde antes da fundação do mundo. Então, tem uma obra para eu fazer. Mas aonde é que está essa obra? Em Cristo. Dentro de Cristo. Então, conforme eu vou mergulhando em Cristo, e eu descubro que Ele é o Pai da eternidade, eu vou pegando as porções do tempo e vou trazendo para a minha vida. Seja de um dia, seja de uma semana, seja de um mês, seja de um ano. Ou depois nas subsequências aí que ele tem para nós, como Shemitah, 7 anos, ou Jubileu, 49 anos para 50 anos. Então, ele vai falando, pegue as minhas porções. Eu sou o Pai da eternidade, você entra em mim e vá no meu celeiro e pegue a obra que eu tenho terminada para você e execute no céu. Quando então eu não termino a obra? Quando eu não conheço a obra que ele tem para mim no dia, para puxá-la para o meu dia. Quando eu não termino a obra semanal? Quando eu não entro no descanso semanal, puxando a obra que o Senhor tem para mim para a semana. Então, nós estamos hoje, às 6 horas da tarde, vamos virar de ano. Então, quais foram as obras que o Senhor teu Deus te deu para fazer? Você as terminou? Eu as terminei? Eu estou completa no ciclo de um ano? Eu descanso ou não descanso? Se Cristo é o meu centro, eu sempre vou andar de descanso, por quê? Porque se eu não conseguir, na totalidade, cumprir a obra de um ano que Ele me deu, o que eu posso fazer? Eu entro na presença dEle em adoração e falo, Senhor, o que eu cumpri, eu cumpri. O que eu não cumpri, eu entro no teu descanso, porque o Senhor completa aquilo que me falta. Então, eu te peço que o próximo ano eu seja mais eficaz em conhecer a tua vontade para mim. Olhe para trás. E veja agora o quanto você cresceu, não para condenação, mas para, inclusive, celebrar o que você conquistou. Você é a mesma pessoa dos 365 anos passados? Olhe para você mesmo. Você é a mesma pessoa? Não, eu não sou. Então, celebre. Ai, mas parece que ficou tanta coisa para trás. Então, agora fala, Senhor, me dê graça para que eu cumpra os meus 365 dias que estão para frente dentro daquilo que o Senhor tem para mim, porque todos os meus dias estão determinados pelo Senhor e eu quero puxá-los para a terra. Me ajuda a ter essa eficiência, me ajuda a ter essa eficácia, mas não se cobre, não se mutile, não vá para cavernas, não vá se cicotear, falando eu não consegui, e deixando para trás tudo aquilo que você conseguiu já preencher dentro dos propósitos eternos do Senhor. Como está o teu casamento? Como está a tua vida espiritual? Como está o teu coração em gratidão? Como está o teu coração em adoração? Então, celebre, faça uma festa, faça um movimento de alegria, tenha comunhão com Deus, fala, Senhor, eu te agradeço, eu retribuo o que o Senhor fez para mim nesses 365 dias. Eu estou nessa virada de ano. Pai, graças eu te dou, porque o meu próximo ano, que vai começar hoje às 18 horas, já estão planificados pelo Senhor.
Se eu e você fizermos bem feitinhos os deveres de casa, nós já vamos ter uma boa noção do que vai acontecer nesse próximo ano que está entrando na nossa vida. Olhe para a tua vida. Perceba o que o Senhor colocou dentro do teu coração que é para você executar. Eu tenho um pouco, vamos colocar nem um pouco, eu tenho clareza do que Deus tem para mim nesse próximo ano que se inicia, ministerialmente, espiritualmente, para o meu casamento. Eu tenho confiança de quais são os propósitos para esse próximo ano que está se iniciando. Sabe por quê? Porque na estação de inverno, no qual eu permito Deus trazer o que Ele quer julgar, que eu permito que Deus traga aquilo que Ele quer que esteja morto. Então, eu tenho essa consciência do que Deus quer para mim no próximo ano, porque eu fiz o dever de casa, que é conhecer os planos e propósitos de Deus para a minha vida, em forma de libertação, em forma de provisão, em forma de progresso, em forma de avanço. Eu não vou repetir o que eu estava fazendo no ano passado. Você entende a diferença? Porque tem uma vida chamada Cristo dentro de mim, eu posso planificar com consciência redobrada, com uma consciência firme, tendo uma visão espiritual do que Deus está planejando para as nossas vidas. E aí, onde eu estou, dentro de todos os lugares que eu estou, eu sei o que é necessário fazer. Bom, então, quando você for começar esse ano, você pode falar para Deus, Senhor, hoje às 18 horas, eu saio do mês de Adar, eu saio da estação do inverno, eu saio de um ano inteiro, vou para o próximo ano, mas, por favor, em nome de Jesus, o que eu não consegui completar, então o Senhor completa por mim, e o próximo ano me ajuda a ser mais ligado naquilo que tu tens para mim. Ah, Senhor, infelizmente, nesse inverno, eu não tive essa praticidade de entender o que o Senhor quer para mim para o próximo ano, para a estação da primavera. Mas me ensina o que eu posso entrar nessa primavera, trazendo verdadeiramente a revelado o que tu queres para mim, porque esse ano eu não consegui. Então, vá crescendo. Não fique preocupado ou ansioso por aquilo que você não conseguiu. Mas o Senhor está falando o que Ele deseja de você. E o que Ele deseja de você é que você o conheça e que você saiba qual é o propósito que Ele tem para você. Então, esteja pacificado nisso. Porque Ele não vai ficar te cobrando, porque Ele sabe que eu e você estamos num progresso, nós estamos crescendo no conhecimento dEle, que é o que quer dizer Oséias, não é? É conhecereis, né? Oséias 6,3. Eu conheço e continuo, prossigo em conhecer ao Senhor meu Deus. Então, o que Deus está falando para você? Você começou a me conhecer, então continue nesse processo, pare de se cobrar. Eu sei qual é a sua idade espiritual. Eu sei o que você já tem de revelação e o que você já pode aplicar. Então, entre com essa confiança. Olha, esse próximo ano que está se iniciando na minha vida será um excelente ano, porque Deus vai me ensinar a mergulhar mais profundamente nas suas águas e eu vou compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sim. Esse ano eu não tive tanta clareza, mas nesse que se inicia, eu vou ter muita clareza. E assim, você e eu paramos de andar a esmo, paramos de tatear no escuro, paramos de ter aquela vida, o que o Senhor quer do meu casamento? Ei, você já sabe o que o Senhor quer do teu casamento. O que o Senhor quer do meu ministério? Você já sabe agora. Se você não sabe, vá procurar saber. E descanse naquilo que Deus te revelar. É Ele que vai te dar a justa medida da sua revelação, para que nós caminhemos nela. Então, entendido essa parte da virada do ano, o que você tem que fazer? Descansar. É só isso. Você descansa, porque você entendeu? Entendi. Então, agora descansa, porque aquele que vive dentro de você vai fazer subir o espírito. E o que ele fala na sua palavra, lá em Zacarias, capítulo 4? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, o Senhor vai começar a trazer o espírito dele recriado dentro de você, falando para você assim, olha, agora é isso aqui que você vai ter que fazer. E você vai entendendo o propósito de Deus, mesmo que no inverno não veio aquela clareza, o Senhor não quer que você fique brigando com o mar. Ele quer que você desfira um soco no queixo do teu adversário. Porque é isso que ele fala, quebra o queixo do meu adversário. Então, ele quer que você seja assertivo naquilo que você vai fazer. E quando você golpear o adversário, Deus tem a expectativa que você o lance ao chão.
Então, quando entramos na primavera, nós entramos nas guerras. Então, o Senhor quer verdadeiramente que eu e você sejamos pontuais no que estamos fazendo na guerra. Ah, mas então ele vai me deixar porque no inverno eu não consegui saber o que ele quer, qual é o inimigo que eu vou sentenciar, que eu já devia ter sentenciado. Não, irmão, Deus não é assim, ele não é vingativo. Ele vai te ensinar. E na próxima temporada, e na próxima, nós vamos avançando, porque ele é bom e está nos dirigindo. Então, confie em Deus, esteja principalmente descansado em Deus. Ontem nós falamos um pouquinho de Gideão. Vamos pegar a mesma história de Gideão. Ele pega e faz um altar de paz com o Senhor. Depois ele começa a sua guerra. A primeira guerra que Deus dá para ele é uma guerra terrível, porque ele tem que entrar na sua casa para destruir, vamos colocar assim, a base da adoração daquela pequena tribo da qual ele faz parte. Porque o pai dele, pelo jeito, era o sacerdote de Azerá e de Baal. Não é? Então, ele foi e cortou o poste ídolo da casa e cortou aquilo que era o ambiente de culto daquela casa. Então, não é uma tarefa fácil. Vai lá no quintal da tua casa e destrói aquilo que os seus pais estão fazendo de errado. É difícil, mas ele foi, porque ele creu. Então, é exatamente isso que Deus vai falar. E Deus foi dando para ele o passo a passo, nos meios de caminhos de dúvida, de Gideão. Deus não falou, não vou falar porque eu já falei. Não, Deus não é assim. Ele veio e fala novamente. Gideão, sei que você está com dúvida. Vamos lá, o que você quer saber? Põe a lã? Tudo bem, vou te dar o sinal. Tira a lã e molha ao redor? Tudo bem, vou te dar o sinal. Olha agora, Gideão, vou adestrar as suas mãos para a batalha e te ensinar a confiar em mim. Veja o progresso da vida de Gideão como homem de guerra, como soldado na presença de Deus. Deus não ficou apático ou omisso na construção de quem Gideão deveria ser. E por que você acha que ele vai ficar omisso ou apático na construção que ele está fazendo na sua vida? Ele é um Deus de amor. Ele está construindo a sua vida e tudo quanto você precisa, ele vai te dar. Se você está um pouco atrasado no tempo e na estação, ele vai adiantar o tempo dele para você e vai te ensinando, te ensinando. Me lembro que uma vez que eu perdi as aulas do apóstolo Éder, não sei, de alguma maneira eu perdi as aulas, não é? E aí virou aquela confusão na minha cabeça. Eu falei, Senhor, eu perdi tudo e agora ele está falando de tempos e estações, não estou entendendo nada. Tem negócio de festa, tem isso, tem aquilo. Eu não entendia nada, vezes nada, irmãos. Aí que bonito que foi, até dei testemunho para ele. Quando eu peguei a minha Bíblia e fui ler, lá estava. Sabe o que estava? Levítico 23, no qual Deus vai estabelecendo o passo a passo das festas dele. E quando eu li aquilo, eu chorei, irmãos, porque eu me perdi daquele que estava sendo a voz de Deus para me orientar, mas Deus não me perdeu, eu me perdi da voz que estava me orientando, que logicamente era a voz do apóstolo Éder, mas encapada pela voz de Deus para me orientar no caminho que eu estava seguindo. E verdadeiramente era tudo muito novo para mim. E aí, eu, no meio do caminho, falei, e agora? Aí Deus falou, eu sou teu pai, filho, eu vi que você se perdeu, vem cá. Levítico 23, leia. E quando eu a Bíblia, mandei mensagem, falei, apóstolo, eu tinha me perdido aqui, fiz um monte de confusão, e o Senhor me levou bem em Levítico 23 e colocou minha vida no eixo novamente. Então, não se preocupe se você perdeu, entre aspas, alguma coisa que foi ministrado, o Senhor vai te dar com sobeja, porque Ele é quem está regendo tudo. Ele está usando a nossa boca. Mas Ele pode ser a boca dentro de você mesmo, trazendo o alinhamento. Mandaí, conhece bem, né? Então, trazendo o alinhamento que você e eu precisamos. Então, não fique ocupado com aquilo que você perdeu, que você não sabe, que você deixou de fazer. Ocupe-se em estar na presença de Deus. Irmãos, o livro de Isaías 26, ele fala algo tremendo. Se o teu propósito está no Senhor, ele vai manter a tua mente em paz. Agora, faça com que sua mente fique em paz no meio do propósito do Senhor. Quando ela começar a falar, eu estou perdida, eu não vou me achar, fala, ei, se você se perdeu, Deus te acha. Calma, calma, ministra ela. Então, irmãos, dessa caminhada em paz que Deus está falando. Então, hoje, falamos agora da parte do tempo. Qual é a promessa do ano que vem? O que é que Deus tem para você o ano que vem? Se eu sei, caminho naquilo que eu já sei. Se eu não sei, eu descanso do Senhor e falo, Senhor, estou atenta agora. Pode falar comigo. O que o Senhor quer que eu faça esse ano? Traz para mim planificado.
E aí ele vai pegar todos os aspectos da tua vida e vai trazer para você a revelar, para que você possa caminhar com segurança. Entenda isso, ele é nosso Pai e ele quer trazer segurança para nós. Deus não é um Deus de coisas que é para nós andarmos a esmo sem saber o que fazer. Agora, tenha uma convicção. Se ele te der uma palavrinha, caminhe sobre ela. Porque às vezes você vai falar assim, ah, tá bom, sim, Deus quer que eu tenha paz. Olha lá o que ele falou para Abraão, saia da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Irmãos, Deus é Deus de etapas. Se ele falou para Abraão, saia da tua terra, é o suficiente. O que nós precisamos entender que o que Deus nos falou, ainda que não entendamos com toda a clareza que nós queremos, é o suficiente. O problema é que a nossa carne e o nosso entendimento e a nossa alma quer saber tudo. E às vezes Deus não vai falar tudo, ele vai falar o suficiente. Então, contente-se com aquilo que Deus te fala. Porque senão, a nossa ansiedade de saber tudo vai colocar tudo a perder, na verdade, porque não ouviremos a voz de Deus, vamos achar que Deus está nos dando pouco e aí não conseguiremos cumprir aquela pequena ordem que Deus nos deu. Sai da tua terra e da tua parentela e vamos ficar ocupados com o restante daquilo que não conhecemos. O que você já conhece, aplique. Você já conhece? Aplique. E deixe Deus estabelecer o resto. Eu preciso muito dessa palavra. O que eu já conheço, que Deus me mandou fazer, eu preciso aplicar. Ontem, o apóstolo Alexandre voltou a ministrar aqui, não é? Na nossa igreja local, e foi muito boa a palavra. Ele trouxe a respeito daquilo que Deus traz para nós em relação à nossa unção. Que a nossa unção, ela é maior do que o nosso sentimento. Coisa tremenda isso. Por que Davi não matou Saul? Porque a unção que estava sobre ele é maior do que o desejo dele de exterminar o inimigo. E isso, irmão, serve para a nossa vida, serve para quê? Para você entender que a unção que está sobre você é responsável por você. Ela vai colocar os limites certinho do que você e eu temos de avanço. Então, você recebeu uma palavra, Davi recebeu uma palavra, você é rei sobre Israel, mas já tinha outro rei ocupando o cargo dele. Então, o que ele precisava fazer? Esperar que o outro rei fosse abatido. Shalom, irmã Arlete. Isso não estava na alçada dele. Isso não estava sobre os ombros dele. Deus não falou lá, eu estou levantando, shalom, shalom, eu estou levantando um rei, que é você, vai lá e extermina o rei que já está. Não, ele recebeu uma palavra, mas ele discerniu a palavra dentro do coração. Por isso precisamos daquele trio de dons que eu sempre falo que andam juntos. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. Então, temos um dom que Deus nos dá, um conhecimento pequeno. Deus falou para Davi, Davi, você será rei. Pronto. Você, estou te ungindo, você é rei, você já tem uma unção para rei. Vá desempenhando o teu reinado aí, em pequenas porções. Davi foi desempenhando. Quando chega para abater o próximo rei, para abater o rei que estava estabelecido, ele percebe, essa jurisdição não está sobre mim. Palavra de sabedoria. Eu tenho um conhecimento, mas eu preciso de sabedoria para executar a palavra. Era-lhe proibido tocar no ungido do Senhor. E ele discerniu isso pela palavra, não pelas vozes que estavam falando para Davi, pode matar, pode matar, pode matar. Foi Deus que entregou nas suas mãos. Mas Davi entendeu pelo restante da palavra, pelos princípios da palavra de Deus, porque naquele momento havia um silêncio de Deus. E é exatamente aí que o adversário nos pega. Quando há um silêncio de Deus e já temos uma palavra, nós queremos estabelecer outra palavra. E aí a manifestação da sabedoria de Deus não acontece. Então precisamos estar muito firmados, discernir os espíritos. Quem está falando verdadeiramente? Quem está falando? É como Pedro. No primeiro momento, és o Cristo, filho do Deus vivo. Depois, Senhor, não faça tal coisa contra ti mesmo. Um recebe, foi o Espírito que te deu, o outro arreda Satanás. Porque Pedro não discerniu a fonte. Então, irmãos, essa parte de Deus vir e falar conosco, nos dar uma palavra, é suficiente para nós nos movermos. Mova-se dentro da palavra que Deus te deu, dentro do tempo que Deus te deu. E fique descansado que Ele é poderoso para te levar até o final da jornada. Confiar mais em Deus. O Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti, porque confia em ti. Isaías 26. Amém? Então, vamos voltar aqui. Aí, o Senhor vai falar.
Ontem nós colocamos essa frase e eu achei muito interessante. Há um ritmo de tempo que nasce no fundo, perdão, há um ritmo de tempo que nasce no mundo que foi feito não para a gente avançar, mas para se repetir. Há um tempo que libera e há outro tempo que prende. Então, é por isso que estamos aprendendo tempos e estações. Então, entender o que nos leva ao avanço, nos desvinculando do que prende e paralisa em ciclos de repetição fará toda a diferença. Agora, veja aqui, eu trouxe um outro versículo para nos ajudar. Da mesma sorte, isso aqui está em Números, capítulo 10, versículo 10. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e das vossas solenidades. Sabe o que é solenidades? É moed. Lembra aquela palavra que está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 14? Moed, quando fala estação, moed, moedim, encontros, tendas de encontro, aí Deus vai falar, nas solenidades que vocês comparecerem junto a mim, nas tendas de encontro que vocês têm junto a mim, e no princípio dos meses, na lua nova, aí você vai pegar princípio Rosh, e você vai pegar meses, que é Kodesh. Então, quer dizer, na lua nova, no começo do mês, você vai também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos. Eles vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Então, entenda o que Deus está falando agora. Olha, nós estamos agora, eu falei de ano, estamos principiando o ano. Rosh Hashanah, cabeça do ano agora. Rosh, cabeça, princípio. Hashanah, ano, certo? Então, no princípio do ano, nós estamos fazendo uma solenidade, um encontro com o nosso Deus. O povo do mundo comemora lá em janeiro, na virada, dezembro para janeiro, trazendo aquilo que eles creem que está certo. Nós estamos trazendo aquilo que nós cremos, temos uma outra cultura, lembra? Porque estamos no outro reino, outro tempo, um tempo que libera, não um tempo que prende, um tempo que faz aliança com o céu, não um tempo que faz aliança com as trevas. Amém? Aqueles que estão no mundo. Então, o Senhor está nos ensinando agora. Hoje é o dia de você comemorar. Celebre que você passou esse ano com a sua oferta, com a sua manifestação toda, completo ou não, celebre, porque agora vai entrar no novo ano e eu estou trazendo os planos nossos para você e você vai conseguir aplicar isso. Amém? E o Senhor fala isso onde? Em Números, capítulo 10, versículo 10. Veio para o encontro e o que nós falamos que tem na tenda do encontro? Adoração, transferência, intimidade, não é? Vai haver o quê? Uma memória daquilo que fizemos. Então, tudo isso, você vai entrar nessa tenda para se relacionar com o Senhor teu Deus. Então, nós saímos de Adar para entrarmos no início. Então, agora nós vamos falar do quê? Nós vamos falar daquilo que é a estação. Porque também estamos numa mudança de estação. O verão aqui na Terra, ele vai terminar no dia 21, por aí de março, 20, 21 de março. Eu não sei certinho a data. Mas para nós, para você entender, estamos mudando de inverno para primavera. E a primavera, ela tem a sua própria característica. É o que vamos falar agora, da estação do ano e os 3 meses que regem a primavera. Amém? Então, vamos lá. O que nós vamos falar aqui? Eu já tinha colocado aqui a respeito dos dias, não é? Então, aqui, ó, as estações do ano e os meses eles trazem neles mesmos. Agora, vamos ficar atentos, irmãos. Ontem falamos a respeito de dias. Então, o dia também traz uma frequência, ele traz um ambiente, uma regência, um ambiente ou uma atmosfera, ele traz uma regência e uma casa. Nós falamos a respeito disso ontem, colocando ali os deuses que atuam no dia como uma influência para nos segurar naquele lugar de cativeiro. Hoje nós vamos falar a respeito da estação. Então, a estação ela vai trazer para você e para mim uma frequência, ou seja, é liberado um som dentro da estação espiritual que Deus tem para nós. E qual é o som? É o som do shofar. É o som de estar atento. Nesse mesmo Números, capítulo 10, um pouquinho antes, Deus vai falar, toquem as trombetas. Quando vocês forem sair para a guerra, tem um som liberado. E esse som, irmãos, é um som peculiar, é um som da adoração. Por quê? Nós vamos ter depois, né, amanhã, nós vamos falar da tribo que sai na frente para a guerra. Existe uma tribo chamada Judá.
E ela está ligada a sonhos, à adoração, a louvor, a uma guerra. Então, essa é a atmosfera daqueles que entram na primavera. No inverno tinha uma atmosfera, um ambiente, uma frequência, uma casa, uma regência para nós estarmos debaixo. Na primavera tem outra atmosfera, frequência, o ambiente, a casa, a regência para nós entrarmos nela. E tudo isso é em Cristo e nos dará uma segurança tremenda para a guerra. Porque quem é o general da guerra? O nome do Senhor, um dos nomes do Senhor é Jeová Sabaó. Então, o que quer dizer? O Senhor da guerra. Então, com certeza, ele tem para mim as armas poderosas de guerra. Eu não estou só. O meu Cristo vai à frente. A maior guerra que Cristo travou lá no céu, depois aqui na terra e depois lá na frente, o Espírito Santo vai travar, colocando o adversário eternamente no lago de fogo de enxofre. Então, Cristo já venceu e entregou essa chave para nós. Então, se ele já venceu, o que você acha que eu e você vamos ter que executar? A vitória de Cristo. Então, a palavra diz que ele é como um leão. Só que aquele que se manifesta como Judá, ele tem um nome. É o leão da tribo de Judá. Quem é ele? É o Cristo vivo. Então, se o adversário veio com um som parecido com o de leão, Deus vai ter uma frequência do verdadeiro leão. Agora, eu e você, como igreja, é que vamos precisar discernir quem é que está trazendo essa voz. Então, meu esposo tem me ministrado direto, falando para mim, mas, amor, essa não é a voz de Deus para você. Não, 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 não. Ó, isso não é a voz de Deus para você. Porque eu estou naquela cura da minha mente, estou na cura das emoções, estou na cura da minha alma. Então, ele está me auxiliando. Veja, vamos aqui, ó, presta atenção aqui. Veja, o que Deus fala para você é assim, assim, assim. Agora, essa confusão está vindo de onde? Essa manifestação das trevas para te segurar está vindo de onde? Então, preste atenção. Então, ele está me auxiliando na reconstrução da minha alma pelo Espírito de Deus. Então, é exatamente isso que Deus vai falar. Existem frequências de guerra que o adversário vai querer lançar para você. Você está em derrota, é como um leão rugindo ao teu derredor. Então, nós estamos nesse tempo de guerra, porque é primavera, segundo Samuel, capítulo 11, versículo 1. Chegado o tempo que era para os reis estarem para a guerra, vírgula, na primavera, Davi resolveu ficar em casa. Certo? Mas o que interessa agora, nesse momento, não é que Davi ficou em casa. O que interessa nesse momento é que havia um tempo preparado para a guerra. Qual era? A primavera. Por quê? Porque se você sai do inverno e você tem planos, o que você acha que vai acontecer com os teus planos que estão todos ali prontinhos para começarem a ser executados? Evidentemente, vai levantar o ambiente da guerra e Satanás vai querer se me opor. E aí nós vamos ter que estar com o nosso coração firmado naquilo que Deus nos deu, para podermos ir sentenciando. Então, se eu sei que Deus tem para mim planificado que o ministério de Duartina se estabeleça, agora definitivamente é o que Deus tem para mim. Se eu começo a estabelecer o ministério de Duartina à maneira de Deus, o que haverá? Oposição. É guerra, irmãos, porque você acabou de sair dos planos de Deus. É como se você tivesse a planta do arquiteto e começasse a chamar aqueles que vêm como mestres de obra para já fazer o canteiro de obra, já colocar os materiais ali e você começasse a cavar os alicerces para executar a planificação que Deus te deu. Essa é a primavera de Deus. Porque as flores vão começar a sair para que daqui a pouco se transforme em fruto. Veja que um dos nomes da primavera, não é? Veja aqui, ó, o nome do mês aqui, Nissan, ele inicia como uma espiga de cevada, espiga verde, é um milagre. Aqui, ó, Nissan é o primeiro, é o voo deles, é o início de tudo. Então, o que o adversário vai querer fazer? Bom, eu vou matá-los pela raiz. Eles têm um plano, mas eu vou colocar um gosto ruim no plano deles. Sabe para que ele quer colocar um gosto ruim? Primeiro, para que você e eu nos rebelemos contra Deus, falando: o senhor não está nesse plano, porque está muito difícil. E segundo, para que nós estejamos desistindo. Porque se ele tira o amor de Deus no plano que o próprio Deus deu, então nós vamos falar: então eu posso desistir, porque se Deus não é por mim,
Ele não me guarda. Olha a oposição que eu estou sentindo, que eu estou percebendo, que eu estou vendo. É por isso que é guerra. O Senhor fala, é necessário batalhar pela tua fé. E às vezes isso não está dentro do coração do cristão, dentro do coração do filho de Deus, mas é batalhar por aquilo que Deus está te dando. Eu estou numa batalha pela minha fé, porque os espíritos de incredulidade, eles querem me consumir, irmãos. Querem te consumir. Não é, entre aspas, um privilégio meu. Nós todos somos alvos do adversário para ele arrancar a nossa fé. Agora nós vamos ter que decidir, ou eu fico com a palavra, ou eu fico com o sintoma. Ou eu fico com a palavra, ou eu fico com a realidade que o adversário está querendo trazer contra a minha vida, e contra a minha casa e a minha família. Ou eu fico com a realidade da terra, ou eu fico com a verdade do céu. Esse é o estabelecimento da primavera de Deus, a qual vamos entrar daqui a pouquinho. Esse é verdadeiramente a postura daqueles que têm o plano e agora eu vou executar. Porque o Senhor falou que os meus inimigos já estão sentenciados. Porque pela sua palavra, a palavra que eu fiz lá no inverno de Deus, decretando, lembra que o inverno, a atmosfera, a regência, a casa espiritual na qual nós nos fincamos, é o Deus que julga. Ele julga com retidão, ele fala com justiça, ele é justo no falar e é puro no julgar. Então, ele fez toda uma movimentação, ele fez todo um ambiente para quê? Shalom, irmã Luciane, seja bem-vinda. Ele fez todo um movimento para quê? Para te estabelecer agora no verão. Agora, o que vai acontecer? O adversário vai querer vir para roubar as tuas sementes. Lembra quando falamos de Amaleque? Amaleque vem para nos tirar do caminho de encontro com Deus. Em cada lugar de descanso, repetir, descanso, aparece Amaleque para poder fazer o quê? Nos roubar do descanso de Deus e aquilo que foi produzido em Cristo. Só que agora, o roubador das sementes que Deus deu nas nossas mãos e que está começando a frutificar ou florescer, ele vem para falar, não, isso não é bem assim, não. Olha a guerra que você está passando. Deus te deixou no meio do caminho. Então, essa é a verdadeira guerra. A guerra pela nossa fé. A guerra para falarmos, não, eu estou fincado junto ao ribeiro das águas. Eu passei o meu inverno inteiro me descendo, permitindo que as minhas raízes descessem ao rio das águas, e de lá eu tomei as águas da vida, e eu sei o que o meu Redentor falou. E ele vive, e ele vai me estabelecer sobre essa terra. Não vou te entregar o que Deus construiu em mim nessa temporada. E aí Deus vai trabalhando na tua vida, e conforme nós vamos bebendo dessa água, nós vamos estabelecendo. Essa é a primavera de Deus. E aí ele tem os meses da primavera. São 3 meses da primavera. Quais são os meses? Veja, Nissan, Iyar e Sivan. Então, olha que coisa tremenda o nome desses meses. Só o nome, olha lá. Nissan é o primeiro, é o voo deles, é a fuga deles. Da onde? Daquele lugar que era o próprio Egito. Então, nesse mês, Deus manda você e eu celebrarmos em memória o que Cristo fez na cruz do Calvário. Ei, você não pertence mais a esse mundo? Você está na cultura do céu agora. Você está no reino de Deus. Então, entenda o milagre da recriação, do novo nascimento, da regeneração. Entenda isso. Só que aí ele vai falar o segundo mês. Eu sou o Senhor que te sara, debaixo da minha luz. Então, qual é o nome do segundo mês que Deus está falando para nós? É Iyar. Iyar é um acrônimo de uma palavra, de uma frase chamada Eu sou o Senhor que te sara. Então, ele pega o primeiro pedacinho ali de cada palavrinha e forma o nome. E o outro nome, Ziv, quer dizer luz, radiância. Então, ele está falando, olha, você teve um novo nascimento, você foi recriado, agora traga a tua alma para debaixo da minha luz. Traga a tua alma para que eu a sare. Vai jogando fora, vai eliminando a cultura que você teve na casa da servidão. Veja que Deus, ele começa uma caminhada. Eu inicio em você, Nissan Abib. Eu tiro para você um tempo com uma espiga está verde, mas você vai ter que começar a amadurecer. Então, eu vou caminhar com você, dizendo para você, eu sou o Senhor que se sara. Êxodo capítulo 15, onde vão acontecer as águas amargas ali, e aí Moisés fala para eles, olha, quando vocês começarem a me obedecer, do que ele está falando? Obedecer a quê? Os princípios da palavra de Deus. Eu vou vir e vou sarar com vocês. Vou sarar vocês.
Então, Deus começa uma caminhada. Ó, tirei vocês dessa terra de escravidão. Agora, deixe eu tirar a escravidão de dentro de vocês. Eu estou trabalhando isso. Deixe a cultura da terra para andar na cultura do céu. Vocês mudam de reino, mas não querem mudar de cultura. Eu tenho uma nova cultura para você. E isso é em todos os aspectos. Porque não há ninguém que vá para o Japão e queira se estabelecer no Japão e continue com as leis do Brasil dentro de si mesmo. Não dá, irmãos. Lá você vai ter que ser japonês, porque você está em território japonês. Então, não dá para eu levar a cultura da terra e querer colocar a cultura lá no céu. Eu tenho que gastar um tempo absorvendo a cultura do céu, pedindo para Deus o máximo da cultura do céu. E aí ele fala, olha, você começa em Nissan Abib. Você é uma espiga verde, você recebeu o seu milagre, você está no início, você está na primavera de Deus, você começa a florescer. Aí ele fala, então, agora eu vou te ensinar a beber das águas, águas que saram, águas purificadoras, porque eu jogo lenho nas águas que você bebe agora, porque foi um galho de árvore que curou o amargor daquelas águas. Então, Deus fala, eu tenho o sobrenatural para caminhar com você, para te sarar. Se você obedecer, você sara. O que é obediência? Para onde vai essa obediência? Para a cultura do céu. Deus está se revelando. Aí depois, no último, Sivan, a cobertura deles. O que quer dizer a cobertura? Eu sou o Deus que cobre vocês em todos os aspectos. Eu protejo vocês. Eu estou caminhando com vocês no deserto da vida de vocês. Vocês são peregrinos, forasteiros nessa terra, nesse mundo doente que o pecado adoeceu, que a transgressão, a iniquidade adoeceu. Então eu levanto vocês acima das iniquidades desse mundo, das enfermidades do mundo, porque eu sou a cobertura de vocês. Eu sou o Senhor que sara vocês e capacito vocês a andar no lugar, porque a minha coberta, a minha investidura está sobre vocês. Vocês têm uma armadura santa, sou eu quem cubro vocês. Eu sou o esconderijo de vocês. Você entende, então, o que é que Deus está falando para nós através da pessoa bendita do Cristo vivo? Ele está falando para nós, olha, se você entra nessa temporada de primavera e deixa com que a minha voz entre no teu ouvido, você deixa que o ambiente preparado por mim para esses 3 meses, que é o tempo do louvor, é o tempo da adoração, é o tempo de você atacar, é o tempo de você não ficar paralisado, é o tempo de você ser curado, é o tempo de você andar debaixo da minha cobertura. O que você acha que vai acontecer na próxima estação, que é a estação do verão, onde você vai começar a colher aquilo que você produziu em Deus agora? Então, são manifestações de Deus para nos dar verdadeiro conforto nessa caminhada, para nos dar verdadeiro descanso nessa caminhada. Lembra quando nós falamos a respeito e Deus descansou das suas obras? Por quê? Estava cansado? Não, porque havia terminado. Então, você e eu vamos entrar na primavera de Deus, vamos passar esses 3 meses e vamos ter terminado. E quando terminamos, o próximo desafio vem, a próxima etapa vem. Não num ciclo de repetição, onde você e eu permitimos que o adversário levasse tudo o que tivéssemos. Não, não permitimos o roubo. Não permitimos que o adversário se assenhorasse daquela plantação que estava nascendo e ele veio com seu pé maldito, maligno, para arrancar e para pisar a nossa plantação. Não, nós estamos debaixo da cobertura do Senhor. E ele mesmo apara aos pés de Satanás falar que não, eles têm pai. Eles estão caminhando debaixo daquilo que eu, como Deus deles, ofereço. E não vou permitir que a temporalidade de Cronos, de Kairós, desses ciclos de repetição, venham e leve do meu povo aquilo que eles semearam, plantaram, e agora está chegando o tempo dele colher. Eu não vou permitir o roubo. Lembra do que é que Deus está falando para você e para mim? Aí nós saímos da primavera acabado já, com o tempo e o propósito da primavera acabado. Nós olhamos para trás e falamos, vencemos. Vencemos o confronto do mês. Amanhã vamos falar de cada tribo que rege cada mês. Então você vai perceber, havia ali um confronto, algo que veio para roubar, matar e destruir, mas porque você tem a cobertura do Senhor, você tem o Senhor que te sara, você tem o milagre do novo nascimento, você caminha de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. Então, o Senhor vai trazendo para nós a descoberta dos seus planos. E ele fala, eu sempre preparei para você a caminhada em triunfo. Eu sou o Senhor que te faz caminhar em triunfo. Não somos triunfalistas. Não, irmãos.
Sabemos que tem uma guerra para ser vencida. Mas nós podemos caminhar em triunfo, dia após dia. Hoje eu tive o meu triunfo sobre isso, aquilo outro. Hoje tive mais esse triunfo sobre essa mentalidade, sobre essa tentação, sobre aquilo que o adversário tentou me lançar contra mim, nas suas informações malignas, que hoje é o dia, vamos colocar assim, de Mercúrio, de Hermes, que vem com as falsas curas, que vem com aquilo que ele quer trazer para me roubar nas finanças. Não, eu tenho um espírito que me aconselha. Então, eu estou debaixo do conselho do Senhor e não vou me submeter à frequência do dia, porque agora eu entendi que eu estou debaixo da primavera de Deus e eu terei guerra. Eu não vou entrar no mimimi, não sou uma filha, um filho mimado, não sou um filho que olha para a guerra e fala, ó dia, ó dor, ó céus. Não, eu me levanto e falo, Senhor, tu estás comigo, tu fizeste um milagre dentro do meu espírito e agora eu vou submeter a minha alma. Não andarei nos lugares de vitimista, porque o Senhor já sentenciou isso diante de mim. Você entende que é a aplicabilidade da palavra que vai te dar a vitória? Não um conhecimento intelectual, mas a aplicabilidade da palavra. Então, eu preciso aplicar mais a palavra para que eu tenha vitória. Então, falamos dessa temporada aqui. Então, o mês que você vai entrar, qual é a característica do mês de Nissan? Se eu não sou órfã, sim, é filha de Deus. E essa é a investidura, a cobertura que Deus nos dá, irmãos. Você é meu filho, você está bem guardado. Por que está desistindo? Por causa da opressão do dia? Eu entendo que é pesado, mas eu quero te dizer que eu tenho poder para levantar isso acima do seu próprio entendimento. É isso que Deus vai falar para nós. Então, irmãos, é o que eu quero deixar hoje. Amanhã vamos falar certinho do que é o mês de Nissan. Aí já falamos da tribo, então vamos lá. Olha, só para para encerrarmos a parte de estações. O que são as estações espirituais de Deus? Logicamente, elas se assemelham às estações espirituais da Terra, porque Deus ele quer nos fazer entender através de realidades práticas. Então, ele está falando para nós, eu tenho estabelecido para vocês. Sim, é verdade, minha irmã Luciana. É verdade. Lembrar que somos os filhos todos os dias é um desafio de fé. Porque é o que o adversário quer colocar como marca, a orfandade em nós. Então, irmãos, dentro desse verão, o que precisamos entender? O que é o verão de Deus para nós? Verão é uma colheita. É a colheita daquilo que nós preparamos agora na primavera. Então, na primavera, os frutos vão amadurecendo, amadurecendo, amadurecendo. Quando chega o verão, eu vou até a árvore e colho. Eu começo a ter agora, veja bem, ó, o que é a primavera de Deus? Perdão, o verão de Deus é o tempo de colheita. E olha os meses. Tamuz, rebento de vida. Ave, tempo da manifestação do Pai. E Elu, eu sou do meu amado é meu. Olha o que Deus deixou para nós no verão, irmãos, as características, a frequência, o ambiente. Você sai já sabendo, tem um rebento para mim. Tem algo que nasceu para mim e é para mim. Não é para eu permitir que a idolatria arranque. Não. Eu vou estar debaixo do senhorio do meu Deus, eu vou entrar na cobertura do Abba Pai, vou me estabelecer mais profundamente. Vai ser um mês para que a identidade de filho se estabeleça e eu receba o que Deus está me dando. É o tempo do meu Pai, totalmente de olhos abertos e colocado sobre mim. Aí depois ele vem lá, Elu, eu sou do meu amado, eu assumo a identidade de quem tem pai. Aleluia. Aí depois o outono. O que é o outono? É um descanso, é o celeiro cheio, porque se você colhe no verão, no outono, você vai estar com o seu celeiro cheio, abarrotado. É tempo de descansar. E quando eu descanso, eu coloco a minha humanidade diante de Deus e começo a falar, pode deixar morrer essa humanidade. Deixe morrer o que é a glória, o que é a inglória. Deixe morrer, filho. É outono, as folhas começam a cair. E é para você descansar em mim. Então, aí nós vamos ter os meses, olha, é o começo da morte a partir da entrega consistente. Esse é o outono de Deus para nós. É Tisrei, Etanim, início ou começo duradouro. Aí vai ter festa, irmãos, no mês de outono, na temporada de outono. Vão ter 3 festas principais, Yom Teruah, Yom Kippur e o tabernáculo. É uma limpeza que Deus dá para nós. Ele falando para nós, olha, renove a tua identidade em mim. Arrependa-se daquilo que esses 6 primeiros meses colocaram sobre a tua vida.
Arrependa-se, passe a limpo. É tempo de você organizar a casa novamente. A tua colheita, eu quero que você arrume, organize a tua colheita. Então, dentro da tua colheita, se você pegou fruto podre, joga fora através do som da minha voz. A festa que tem no outono. Através do arrependimento Yom Kippur, através da celebração. Ele tabernaculou no meio de nós. Ele veio sobre nós. Então, o teu celeiro vai ficar limpo, organizado. Aí você entra no inverno de Deus. O que é o inverno de Deus? É mergulhar profundamente no Senhor, porque você vai estar com aparência de morte. Porque as folhas caíram. Você deixou tudo secar. A inglória não te importa mais. E você vai entrando naquilo que verdadeiramente interessa. Você vai começar a planificar o próximo mês, debaixo do poder da mão do Senhor. E olha quem vai estar regendo esses meses, Tebet, Shevat, Adar. Ou seja, mergulho, a intercessão e glorioso. Antes, né, não falei nada do evento ali do outono, mas olha os meses. Início ou começo, no outono. Amargo, tranquilo, dilúvio, ou seja, tempo de morte. Vão estar os 3 portais de morte mais terríveis que acontecem na humanidade, porque foi a época do dilúvio também. Então, os portais de morte se escancaram ali nessa temporada desses 3 meses de outono. Então, precisa deixar morrer o que é para morrer verdadeiramente. Mas o Senhor, ele vai ter esse kislev, confiança, segurança. Olha o mês, olha a atmosfera, olha a regência que está sobre nós. Tenha segurança em mim, tenha confiança no que eu estou fazendo para você. E aí, quando essa movimentação toda, existe o espírito da filiação agora sendo liberado para nós. Então, Deus é perfeito nos seus caminhos. Sim, é uma metanoia, é uma mudança de mentalidade. Você precisa receber aquilo que é o governo do reino de Deus. Deixar de andar no governo da terra. Saia dessas frequências, saia desse ambiente, saia dessas atmosferas malignas, saia dessas regências que te manipulam como marionete. Saia dessa casa espiritual de abismo, de sepultura, de morte, de orgulho, de águas profundas na amargura. O Senhor estabelece para nós, viu como é triunfal, mas não é triunfalista, porque nós temos que executar o que Deus deixou para nós executarmos na terra. Então, não tem triunfalismo, mas tem triunfo sobre cada uma das regências da terra sobre nós, desligando, cortando, arrependendo, se opondo. O Senhor está trabalhando na sua igreja, ele não preparou uma igreja derrotada, afinal, a igreja é a noiva do Cordeiro. Ele virá em glória nos buscar. E será que essa igreja vai estar maltrapilha para encontrar com ele nos ares? Não é assim. A igreja vai estar ornada, bem vestida, sem ruga, sem mancha, sem mácula, perfeita aos olhos do Senhor. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Vai haver uma conexão da cabeça com o corpo. E esse corpo vai estar de qualquer maneira? Jamais, irmãos. Então, o Senhor está interessado em glorificar o seu povo, encher da glória dele, santificando, glorificando, ressuscitando aquele que está morto dentro de nós, através do Espírito de vida que está dentro de nós, do Espírito da ressurreição e vida. Então, hoje falamos um pouquinho a respeito da atmosfera das estações do Senhor e a coerência de Deus dentro de cada atmosfera, preparada para que nós andamos diante dessa ambiência, irmãos, dessa atmosfera, dessa regência, dessa casa espiritual poderosa que Deus deixou para mim e para você. Então, pegue a tua santa ceia e fale para Deus. Deus, eu estou entendendo um pouco mais que tu tens para mim uma antecipação dos meus adversários. Cada vez que eu encontrar um adversário, eu já tenho as armas suficientes para lidar com eles, porque eu sei quem eles são. Eu sei de onde eles vêm. Eu sei como eles brotam. E eu posso executar juízo sobre todos eles, porque o Senhor estabeleceu dessa maneira. Não é para perdermos absolutamente nada. Tome a tua santa ceia nas mãos, o corpo de Cristo, o sangue do Cordeiro, que nos traz a paz. E fale para Deus, Deus, eu preciso dessas realidades. Transforma a minha vida. Amém? Em nome de Jesus. Papai, aqui estão esses elementos tão tremendos e poderosos do teu Cristo. Pai, quando eles se juntarem dentro de nós, a ressurreição e vida, venha. Venha, Pai querido, sobre nós e traga verdadeiramente a vida sobre cada um desses princípios. A tua palavra é espírito e vida. E confiamos que o Senhor fará isso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cear.
Aleluia. Aleluia. Graças nós te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Tu és Deus, tu és Senhor de toda a terra. Blinda-nos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados? Amanhã, 5 da manhã, oração com o apóstolo Alexandre, em nome de Jesus. Depois, às 7h15, vamos dar Vamos dar prosseguimento. Amanhã vamos falar do mês, da tribo, das oposições, amém? Que existe. E na sexta-feira daremos continuidade. Depois, à tarde, não temos nada, e é isso aí, vá se preparando para os encontros com Deus. Ele tem muita coisa para fazer em nossas vidas. Amém? Ele é fiel. Em nome de Jesus, irmão Alfredo, Deus lhe bendiga, missionária Fátima, irmã Luciene, Deus abençoe, Luciane, Deus te abençoe, todo mundo, em nome de Jesus, shalom, shalom, glória a Deus.